Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Sou Teresa da comunidade Caritomene, dando sequência ao nosso seminário Primeiro Anúncio, e hoje eu venho falar com você sobre a promessa do Pai. Bom, a promessa, ela foi revelada, concretizada em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que Deus, com seu infinito amor por nós, mesmo sendo limitados e desobedientes, Ele ainda continua nos amando e oferecendo para nós oportunidades para que possamos voltar de coração para Ele, retomar a nossa vida com Ele. Ora, nosso Senhor, Deus, nosso Pai, Ele sempre foi fiel com o seu povo, desde que o libertou lá da escravidão. Só que esse povo nem sempre foi fiel com Deus, mas mesmo assim, Deus continuou cuidando e amando. Deus continuou cercando com todo o seu carinho e o seu amor. Mas esse povo, eles não acreditavam muito naquelas pessoas que Deus havia colocado no seu caminho para conduzi-los. Do que eu estou falando isso? Se eu estou falando da promessa do Pai, essa promessa tem um nome. Esse nome, essa promessa é o Espírito Santo. E esse Espírito Santo, ele era dado por Deus a algumas pessoas que ele escolhia, lá no Antigo Testamento. Então, aquele ser, aquele homem de bom coração, Deus o escolhia para conduzir aquele povo que ele havia libertado. Muito bem? Para expressar melhor, Deus escolheu Moisés, né, para poder conduzir o seu povo. Depois de Moisés veio Josué e assim por diante. Então o Espírito Santo era dado para estas pessoas. Então, para entendermos melhor, o Espírito Santo ele era dado em ocasiões especiais. Mas então, Deus ficou preocupado com o seu povo porque eles não estavam obedecendo suas leis, não estavam obedecendo a sua palavra, nem dando atenção àquele escolhido dele. Então, Deus ficou meio assim que preocupado, vamos dizer assim, e foi encontrar um meio de poder fazer com que o povo fosse obediente e pudesse voltar de coração para Ele e atender em todas as suas palavras. Então Deus fez uma promessa, fez uma aliança com o seu povo. E essa promessa de Deus está em Ezequiel 36, no versículo 25b. Eu vos purificarei de todas as impurezas e de todos os ídolos. Eu vos darei um coração novo e porei em vós o meu espírito. Removerei do vosso corpo o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Porei em vós o meu espírito e farei com que andeis segundo minhas leis e cuideis de observar os meus preceitos. Então, esta foi a proposta de Deus, esta foi a promessa de Deus, né? Uma aliança que Ele fez com o seu povo, para que este povo pudesse caminhar na integridade, caminhar de acordo com a sua vontade. Muito bem, e essa promessa, eu disse no início que ela foi concretizada, que ela foi realizada em Jesus Cristo, de fato. Deus, então, mandou Jesus para ser o nosso Salvador. Foi isso que nós vimos desde o início deste seminário, né? Com seu amor, aí através do pecado, distanciamos do amor de Deus. E Ele, então, mandou o seu Filho Jesus Cristo para nos resgatar, para nos salvar. E esse Jesus Cristo, então, é que veio manifestar a promessa do Pai. Quando que foi que aconteceu? Quando Jesus foi batizado no Rio Jordão. Assim que Jesus saiu da água, o Espírito Santo desceu sobre ele. E então, Deus vai e diz: este é o meu Filho amado, em quem eu ponho todo o meu agrado.
em quem eu coloco toda a minha confiança. E a partir daí, então, Jesus começou a manifestar, revelar o plano de Deus para todas as nações. E Jesus, então, no seu tempo, no seu ministério, ele vai, então, manifestando, revelando esse plano de amor de Deus, para que essa promessa, essa aliança, se tornasse visível para todas as nações. Muito bem, no decorrer de sua vida, muitas pessoas, foram batizadas, elas foram conhecendo esse amor de Deus, E então, Jesus, com a sua autoridade, que Deus havia dado a ele, de poder revelar esse plano e essa promessa, que é o Espírito Santo, eu disse que tem nome, o Espírito Santo. Então Jesus foi preparando já as pessoas, foi preparando a nação, foi preparando o povo todo para receber esta promessa, para receber esse Espírito Santo. Para quê? Para que esse Espírito Santo pudesse abrir a mente, ensinar a obedecer, porque era isso a proposta de Deus, que o Espírito era dado para que obedecesse e seguisse as suas normas, e que esse Espírito Santo ele fortaleceria e ajudaria a fugir do pecado, a viver a vida em sintonia com Deus. Muito bem, durante o seu ministério, Jesus promete então aos seus discípulos, aqueles que ele escolheu para poder formar, é o que nós estamos fazendo hoje, um seminário de vida que Jesus fez com os discípulos, um pequeno grupo que tomou essa iniciativa, essa atitude de poder seguir esses ensinamentos de Deus, porque não é fácil seguir a Deus totalmente, obedecer, e tudo isso precisava de uma disposição, precisava de deixar de muitas coisas, de realizar muitas coisas. Vamos dizer assim, eu precisava, o povo na época e como nós hoje, a gente precisava renunciar muitas coisas para poder estar em sintonia com Deus. Deixar de fazer aquelas coisas que desagradavam a Deus, fugir do pecado, melhor dizendo. Então, o Espírito Santo, ele era para ajudar as pessoas a viverem de acordo com a vontade de Deus. Então, Jesus, ele foi preparando os discípulos e foi renovando essa promessa, de dar o Espírito Santo para poder realizar esta promessa. Então, Jesus disse assim para os discípulos: eu tenho dito estas coisas para vocês, mas o defensor, ele, o Espírito Santo que o Pai enviará, ele vai ensinar tudo isso e vai mostrar para vocês realizar todas estas coisas, para que vocês possam cumprir a vontade do Pai. Ele vai recordar tudo isso. E assim Jesus foi preparando os discípulos. Mas para que o Espírito Santo viesse, Jesus teria que voltar para o Pai, teria que morrer, senão não tinha como ser derramado o Espírito Santo. E os discípulos então ficaram preocupados com isso, Mas como o Senhor vai embora, vai nos deixar sozinhos? Ele falou: não, o Espírito da promessa, ele virá e vai conduzir vocês. O Espírito da verdade que o meu Pai enviará. Então Jesus, depois de morto, depois que ele morreu, ele ressuscitou, e ele vai e fala para os discípulos esta passagem. Lá em Atos 1, ele fala assim para os discípulos, ele deu uma ordem para eles, porque para essa promessa acontecer, tinha uma condição, e essa condição era a obediência. Lá atrás nós vimos, para obedecer e viver segundo minhas leis. Então, essa proposta de Jesus em Atos 1. Jesus disse para... Perdi aqui.
Jesus deu-lhes esta ordem: não vos afasteis de Jerusalém, mas aguardai, porque dentro de poucos dias sereis batizados pelo Espírito Santo. Dentro de poucos dias sereis batizados pelo Espírito Santo. Então, era preciso obedecer. Para essa promessa ser realizada, era necessário que houvesse a obediência. E os discípulos obedeceram. E eles aguardaram e ansiosamente eles esperaram o cumprimento dessa promessa. Mas para isso era preciso também a disposição. E os discípulos dispuseram, estiveram dispostos e ficaram esperando o cumprimento da promessa, do qual aconteceu no dia de Pentecostes. O Espírito Santo veio sobre eles e eles ficaram cheios da graça de Deus. Por isso hoje eu digo para você, meu irmão, minha irmã, a promessa não foi só para os discípulos, não foi só para o povo lá atrás, mas a promessa é para você, a promessa é para mim, a promessa é para nós, hoje, agora. E Jesus nos dá esta ordem: não vos afasteis de Jerusalém. Mas aonde é Jerusalém? É o seu coração, é onde Deus está, é o seu pensamento ligado a Deus. Esta é a Jerusalém. Não desvie o foco, não desvie a sua atenção de Deus, mas esteja com o coração disposto e ansioso para que essa promessa possa realizar e concretizar na sua vida. Isso eu posso garantir para você, sem medo nenhum de errar, porque o Espírito vem para nos dar esta firmeza. O Espírito Santo, ele vem para nos fortalecer e nos ajudar a caminhar e a ouvir os ensinamentos de Deus e seguir os seus mandamentos e cumprir tudo aquilo que ele nos diz. O Espírito Santo de Deus é a promessa para mim e para você. Hoje, agora, basta você decidir e aceitar. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.